Boa noite a todos. Boa noite. Graças a Deus, já estamos harmonizados, já recebemos aqui uma chuva de bênçãos, né? E estamos com os nossos corações preparados para ouvir o nosso irmão que vem nos falar sobre Sirvamos ao Bem, do Fonte Viva, capítulo 106. Eu vou fazer uma breve prece de abertura e já passo a palavra para ele. Então agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, por já podermos, Senhor, escolher, vir, ouvir a Tua palavra, os Teus ensinamentos, quando talvez pudéssemos fazer tantas outras coisas. Obrigada, Senhor, por nos encaminhar até aqui. Que a Tua bênção seja sobre todos nós, especialmente sobre o nosso irmão, que nos brindará com esta mensagem, com certeza esclarecedora a todos nós. Que assim seja. Então vamos ouvir o nosso querido irmão que vai falar do Fonte Viva, né? Coisa boa. Eu amo Fonte Viva. Fica à vontade. Deixa eu ver se está aparecendo. Muito boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus se faça presença constante em nossos corações e em nossa vida. É sempre grande a satisfação de aqui retornarmos, né? Essa nobre instituição que nos recebe com tanto carinho, com tanto desvelo, né? Com tanto amor incondicional, aquele amor, né, que porventura o Mestre um dia nos mostrou e que nós deveríamos realmente praticar, né? Esse amor incondicional, ou seja, né, aquele que dá sem esperar nada em troca, né? Essa é a característica do amor incondicional, né? Cuja particularidade que mais se aproxima desse amor, inclusive, é o amor maternal, o amor de mãe, né? Aquele que realmente faz todo o bem possível sem esperar retribuição, né? E nós nunca conseguiremos retribuir, inclusive, não é verdade, irmãos, esse amor, né? Porque a gente vai ser sempre devedores às nossas mães, aos nossos pais, né, em relação a isso, né? E a gente sempre começa refletindo sobre essas questões, né, de ordem exatamente de parentesco, de família, né, que é onde nós enfrentamos as maiores dificuldades, não é mesmo? Onde está, por assim dizer, o nosso cadinho purificador, como diz o Espírito Emmanuel, né? É lá que estão os nossos verdadeiros desafios, não é problemas, né? Os desafios existenciais estão ali, colocados, postos, né? E nós estamos todo dia, né, neste planeta experienciando, né, por assim dizer, né, ainda em rudes lições, não é verdade, irmãos, aqui na Escola Física, o Espírito André Luiz nos diz isso, em rudes lições aqui na Escola Física. Mas quando a gente tem espiritualidade, amor, não é religiosidade, religiosidade é rótulo, na maior parte das vezes, né? Quando a gente tem espiritualidade, a gente vence qualquer desafio, não temos. Agora, se a gente vive no turbilhão que o mundo se encontra na atualidade, nesse contexto, né, de dias tão sofríveis, né, irmãos? Dias tão tristes na maior parte das vezes e para muitas pessoas, né? Núcleos familiares, muitas vezes, que tinham tudo para dar certo, totalmente desfeitos, né, por um descuido momentâneo, por uma influência espiritual nefasta, que está tão próxima de nós hoje, né? A gente às vezes se descuida tanto, né, do vigiai e do orai. A gente é bastante descuidado ainda, porque a gente ainda do ponto de vista espiritual nós somos crianças espirituais, e é assim que a espiritualidade nos vê. Por isso nós precisamos uns dos outros, do apoio mútuo, na fraternidade, como disse a irmã muito bem ali em cima. Nós ainda, para a espiritualidade, sabe como nós somos vistos por espíritos superiores, como que eles nos veem com muito carinho, né, com muita atenção, mas eles nos veem ainda, irmãos, como irmãos mesmo em perigo. Está lá Missionários da Luz, irmãos em perigo. Nós somos ainda irmãos em perigo por quê, irmãos? Porque a gente ainda não consegue lidar com as nossas próprias emoções e sentimentos. Nós somos, por assim dizer, muito instáveis. Não estáveis, que nós deveríamos ser. Nós somos muito instáveis do ponto de vista espiritual. Ora, estamos dentro de um contexto de altos e baixos, né? Às vezes muito lá para baixo, né? Às vezes também dentro de um pedestal, achando que é mais do que é, dentro de um contexto de orgulho, né? E aí já puxo para o lado do egoísmo também, né? Tudo para mim, né? Eu primeiro, depois eu, tudo mais eu, né? E aí nós enfrentamos as dificuldades de relacionamento exatamente por sermos assim. Então, onde está realmente, né, as nossas dificuldades, né, estão dentro dos nossos relacionamentos, por assim dizer, né? É lá que nós precisamos abrir o olho espiritual verdadeiramente, né?
É lá que nós precisamos desenvolver esse amor incondicional, essa espiritualidade, né, que a gente vem buscar, inclusive, aqui na luz eterna. Né? E essa luz é eterna, né, irmãos? Essa é a boa notícia de hoje. Né? Por isso que é sirvamos ao bem. A luz resplandece nas trevas, está escrito bem assim lá, no capítulo inicial. E as trevas não prevaleceram, seria o complemento contra ela. Em algumas traduções traz as trevas não compreenderam, dá para ser também. Mas as trevas não prevaleceram. Porque as trevas não prevalecem sobre a luz, ou seja, o desentendimento, o egoísmo, o orgulho não prevalece sobre as virtudes, sobre a luz. Então aqui Emmanuel vai nos dar um grande entendimento, né? Característica desse espírito escola. Ele une a razão ao sentimento, ele equilibra esses dois polos que nós estamos buscando há milênios. Desde aqui, quando nós aportamos pelas portas abençoadas da encarnação, nós estamos buscando isso. Mesmo que nós não tenhamos nos dado conta disso, nos citamos sozinhos, às vezes. Mas nós nunca estamos sozinhos, como diz lá no capítulo. Tem palavrinhas mágicas ali, irmãos. A mágica está ali. Né? Se a gente quer procurar achar que tem mágica para a existência, a mágica está nesses poucos capítulos. Né? Só que a gente precisa colocar em prática, porque teoria a gente já tem até demais, né? Todos nós somos inteligentes para alguma coisa, nós somos muito inteligentes. O ser humano é o princípio inteligente do universo, essa é a definição do espírito. O que é o espírito? Né? Às vezes nos pergunta, né? É o princípio inteligente do universo. Né? Povoa todo, né, o sistema universal, né, que é infinito. Né? Não tem começo nem fim, porque Deus é absoluto. Né? Então é a luz. Né? A luz do entendimento, a luz da virtude, ela sempre prevalecerá sobre as trevas. Sobre a ignorância, sobre o mal mesmo, né? Que nada mais é que fruto da ignorância do homem. Nós nunca nos perguntamos se o mal tem vida própria. O mal não tem vida própria. Parece até mesmo que está agigantando-se na sociedade, mas ele não está maior que o bem. Acontece que ele desperta mais interesses. Né? As pessoas acabam indo mais para esse lado, né? Para essa polaridade aí, que é fruto, irmãos, da ignorância do homem, ou seja, é uma construção do homem, então ele não tem vida, por assim dizer, própria. Se a gente para de alimentar, né, bem no final lá vai dizer exatamente isso. Depois nós vamos ler na íntegra a mensagem. Né? Vai lá dizer exatamente isso, né? Que uma vela, ele faz essa comparação, né? Ela ilumina, dependendo da quantidade que for, né, ela ilumina tudo. Né? Mas basta um sopro, né, irmãos, de indiferença, de descuido, que essa vela também apaga, o vento contrário, né? Que a gente mesmo coloca, porque os obstáculos somos nós, irmãos, que colocamos. Os obstáculos nós colocamos. Quando a gente quiser realmente, né, saber quando que o mal inicia, mesmo no nosso íntimo, no nosso interior, que é lá que nós devemos deixar brilhar nossa luz, é de Jesus. Jesus fala muito da luz no Evangelho. São diversas passagens, né? Aquele que anda na luz não está nas trevas, porque aquele que está nas trevas não sabe para onde vai. Está bem assim, né? E outras diversas passagens que Jesus enfatiza muito a necessidade de nós deixarmos brilhar a nossa luz. E nós somos luz e ao mesmo tempo somos sombras, porque nós somos entendimento e ao mesmo tempo somos ignorância. E quando nós colocamos, irmãos, é aí que surge o mal. É Emmanuel que diz também, nós estamos baseando tudo nele. Quando nós colocamos, né, a nossa vontade, irmãos, sobre a vontade divina para a nossa existência, eis aí, diz o Espírito Emmanuel, o mal. Quando é que o mal começa? Quando eu coloco a minha vontade sobre a vontade divina. Como eu não me autoconheço, eu não sei qual é a vontade divina. Nem silêncio interior eu faço na maior parte dos dias, né? Como é que eu vou saber qual é a vontade divina para a minha existência? O que eu realmente busco? A gente não faz essas perguntas, né? Porque a gente vive muito no automatismo hoje, no automático mesmo. E a gente quer resposta rápida para tudo, né? Olha a IA aí, né? Resposta rápida para tudo. E muitas dessas respostas são superficiais até mesmo, né? Elas não são aprofundadas, né? Porque cada caso é um caso, né? O Evangelho é para todos nós, é o sol das almas. Mas cada um de nós é um mundo a ser descoberto, né? Por isso o autoconhecimento, lá na questão 919, em diante dos Espíritos, né? O Espiritismo é toda uma doutrina que se baseia nesse processo de autoconhecimento, para que eu saiba onde se encontram as minhas potencialidades, mas também onde é que se encontram as minhas deficiências. Eu preciso avaliar as duas coisas. Eu preciso me dar essa chance. Lembra que ele se virava, Jesus, em diversos momentos, para a multidão que o seguia? Quem buscais? Era a pergunta que ele mais fazia. E eram milhares, irmãos, né? Mas esclarecida a proposta, né, daquele entusiasmo momentâneo que todos nós possuímos, né, já começava a diminuir, já ficavam dos 1.000, ficavam 500 lá na Galileia, né? Aí esclarecida um pouquinho mais a proposta, né, já ia para centena. E ao final, né, irmãos, ficam 12, né, principais, né, chamados de apóstolos, mas são discípulos, né?
característicos como discípulos, né? Como enviados, quer dizer a palavra discípulo, né? Mas também teve aquele que traiu, aquele que negou e aquele que duvidou. Porque demonstra claramente as imperfeições humanas, mesmo na presença do Mestre. Imaginemos nós os tempos recuados, mais distantes, mas que temos o Consolador de volta. Este trecho aqui é inclusive do Evangelho de João, né? O Evangelho mais diferenciado, ou melhor, o mais espiritualizado. Graças a Deus que ele foi colocado junto aos sinóticos, né? Por um detalhe, ele não ficou de fora nas construções teológicas, né, que os milênios não apagaram. Mas aí está ele como luz sobre as trevas. E ele está falando de entendimento especificamente nesse capítulo, né? Porque só o bem constrói, irmão, só o bem liberta. O Livro dos Espíritos, inclusive, diz que a única sorte de coisas futuras, irmãos, é a prática do bem. E Emmanuel, desdobrando o Livro dos Espíritos, né, complementando, vamos dizer assim, do entendimento nosso, né, diz assim, olha, persiste no bem, cristão, porque só o bem permanecerá. Só o bem permanecerá, irmãos. Por isso que essa transição que a gente está experimentando é um caos momentâneo. É uma característica da transição. Muitos mundos estão em transição nesse momento. E nós já estamos adentrando o processo inicial de regeneração. Mas como é que a gente quer adentrar o processo inicial de regeneração se a gente não nos torna alguém melhor? A regeneração está vindo, está passando, e nós precisamos ir junto dessa corrente de progresso. Esse é o processo de quem serão os regenerados, senão aqueles que se tornarem melhores pais, melhores mães, melhores amigos, melhores amigas, melhores filhos, filhas, avós, tios, avós. Esses serão os regenerados. Então passa tudo por nós, irmãos. Quem é que é o nosso inimigo, então, verdadeiro? Nós não temos inimigos. Nós que elegemos aí fora inimigos, mas nós não temos. Nós somos os nossos maiores inimigos, porque se nós permanecemos na ignorância, né, nós não evoluímos, nós não progredimos e nós não poderemos fazer parte desse mundo de geração em que o bem prevalecerá sobre o mal. Dói dizer, mas que no mundo de transição e provas, né, que estamos deixando para trás, graças ao bom Pai, né, porque tudo progride no universo, ninguém pode impedir o progresso. Já vamos ter mais, por assim dizer, uma característica do mundo de geração, vamos ter mais amparo na luta, vamos dizer assim. Mais suavidade no processo da evolução, né, porque haverá uma sobreposição do bem sobre o mal. E aí já é um pulinho, irmãos, lá naquela classificação magnífica didática que Allan Kardec faz, né, dos mundos, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, já é um pulinho para mundo ditoso e depois para mundo feliz, onde o bem reina em plenitude. Mas isso passa tudo pelas nossas experiências evolutivas, irmão. Então a gente não consegue fazer esse dever de casa, não podemos almejar o máximo. Passa pelo mínimo. A divindade não nos solicita muita coisa dentro desse processo, né? De mudanças de paradigmas, de mudanças de ponto de vista, de como nós nos reagimos ou agimos frente às situações que nos surgem diariamente. Eu reajo ou eu ajo? Reagir dos animais. Uma breve comparação com os nossos animais domésticos, se pisar na patinha do seu cachorro, ele vai virar e vai te morder. Porque ele reage, é uma atitude do instinto dele de defesa. Mas nós não podemos viver reagindo. Tanto é que Divaldo fala em determinadas ocasiões, né? Olha, o mal que me faz não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, que daí eu me torno um indivíduo mau, irmãos. Nós íamos refletindo sobre isso aqui no caminho para cá, bem perto, graças a gente mora. A gente vinha pensando exatamente sobre isso. Né? O bem que também nós deixamos de fazer também é um mal. Também é um mal. Em doutrina espírita é outro raciocínio. 14º capítulo ou 16º capítulo lá do Evangelho de João, né? Não vos deixarei, eu vos hei de vos enviar o Consolador prometido. E nós nunca estamos sós, irmãos. Tanto é que aqui tem a palavrinha mágica inicial. Não te aflijas porque estejas... Aparentemente, a palavrinha mágica está aqui. Aparentemente. Nós nunca estamos sós. Mas nós elegemos essas companhias espirituais de acordo com a nossa vibração. E agora, irmão, o que mais, irmãos e irmãs, o que mais eleva a nossa vibração espiritual, por assim dizer? A gente já se deu conta disso. O que nos eleva, o que nos coloca num patamar diferenciado de evolução espiritual e inclusive imune aos ataques espirituais. Que para nós espíritas, nós não desconsideramos esse ponto de vista. Nós sabemos que é um dos pilares da doutrina espírita e influência dos espíritos. No momento que eles se comunicam, né, espíritos, eles influenciam. E nós também influenciamos outros, eles. Mas é mais comum eles nos influenciarem, porque estão em maior vantagem, em visibilidade, né, que eles, se não quiserem que a gente não vê, a gente não vê, né, se não quiser que a gente não ouve, a gente não ouve.
E o processo hoje, irmãos, de influenciação, nunca estamos só, é a parede só. O processo de influenciação, ele é epidêmico, irmãos, do Espírito Manuel Flamengo de Miranda, por Divaldo Franco. Que hoje na espiritualidade é a maior autoridade ainda em assuntos de obsessão e de influenciações espirituais. É Manuel Flamengo de Miranda. Só que os espíritos conseguem nos atacar, e isso é normal, mas se apoderar de nós já não é normal. Por quê? Porque a nossa falta de caridade ainda é latente e o nosso amor não é incondicional. Porque o que mais eleva nossas vibrações espirituais, nós não nos damos conta disso ainda, é o amor. É a prática da lei do amor. Isso é o que mais eleva a nossa vibração espiritual. Tanto é que Chico Xavier se tornava imune, era uma verdadeira barreira vibratória. E Jesus nem se fala, nada o aturdia, nada o confundia. Nós nunca paramos de pensar nisso. Ninguém o confundia. Ninguém o aturdia, ninguém o perturbava. Que incrível, né? Quando nós pudermos chegar nesse patamar, que fantástico, né? Mas, como disse a irmã inicialmente, lá em Caminho da Luz, né? Está muito antes de nós estarmos aqui. É o nosso irmão mais velho, né? É o Paracleto lá no 14º capítulo, no 16º, não deixareis órfãos. Ou seja, o nosso advogado, aquele que iria interceder por nós, lá está ele. Essa luz